tendo que lidar com toda essa novidade do casamento, né, com a minha esposa, procurando ter essa capacidade de a gente eh, alinhar as nossas incompatibilidades de gênio, nossos temperamentos, nossas personalidades, nossos comportamentos, que é um grande desafio, apesar da gente ter ali os princípios bíblicos, a gente ter ali os ensinos da palavra de Deus, muitas vezes a gente acaba tendo essa certa dificuldade e eu tive essa dificuldade no casamento, mas não só no casamento, mas também na gestão das pessoas da igreja local de São Paulo. Por quê? As pessoas, elas não tiveram tanta paciência com o meu jeito, mais devagar, mais tranquilo, enfim. E eu também não consegui me adaptar muito bem e as cobranças e as responsabilidades que eu tinha como pastor, cuidando de um ministério em São Paulo, no Rio Grande do Sul, era diferente dos cuidados que eu tinha no ministério aqui em São Paulo, e isso começou a me sobrecarregar. E dentro disso tudo, foi aonde, então, um certo dia, diante das responsabilidades do casamento, diante das responsabilidades do ministério, das contas que tinha que pagar, diante das próprias questões emocionais mal resolvidas, Dos seus próprios traumas. eu cheguei no limite. E aí entra um ponto interessante que aquilo que Freud, por exemplo, ele fala acerca do id, do ego, do superego, daquela tricotomia que ele fala acerca da personalidade, de como que o ser se desenvolve. Aquilo começou a fazer sentido a partir do momento que eu me encontro nessa situação de gatilho, né? Porque, para quem não sabe, o gatilho é uma motivação, é algo que parte algo externo que movimenta algo interno que há em você. E aí, obviamente, dentro daquilo que o Freud fala, começou a despertar aquela parte mais descontrolada minha, né? Aquela parte mais infantil, aquela parte mais descontrolada, desequilibrada. E eu simplesmente comecei a entrar nessa estafa, comecei a não querer mais a responsabilidade do casamento, não querer mais a responsabilidade da igreja. Eu comecei a diminuir a minha frequência nas pregações. Minha esposa teve que me ajudar na época para conseguir pregar, para me ajudar na igreja. E chegou o momento que eu fui parar no hospital. Então, quando eu paro no hospital, eu me deparo com o médico olha para mim e pergunta: o que você faz? E aí eu tenho que olhar para o médico e dizer: então, sou pastor. Ele: pastor, você está muito estressado, você está muito sobrecarregado. Quais eram os seus sintomas? Era ansiedade, né? Então, ataque cardíaco, pupila dilatada, sudorese, insônia, falta de apetite, gastrite, dor nas costas, cansaço excessivo, desesperança, falta de credibilidade em mim mesmo. Comecei a ter uma baixa autoestima muito grande, comecei a perder o interesse pela minha esposa, baixa libido, comecei a ter tendências à busca pela compulsão por doces, comecei a querer ficar dormindo demais, ficar deitado demais, imóvel demais, comecei a perder o interesse pelas responsabilidades, então não queria mais saber de cuidar do dinheiro, não queria mais saber de cuidar da casa, não queria mais fazer tarefa nenhuma. Cheguei nesse limite, eu simplesmente não queria mais responsabilidade e compromisso com absolutamente nada. E aí, nisso, ele fala que eu precisava me cuidar, que eu precisava buscar ajuda e que esse problema era um problema emocional. Foi aonde, então, algo que eu nunca havia dado atenção no ministério onde eu estava, nem como pastor, eu nunca havia me preocupado em estudar sobre, ler sobre. Então, eu busquei um apoio através de um amigo que era conhecido meu, que me indicou para falar com uma pessoa que palestrava. Fui nessa palestra dessa pessoa e aí eu conheci um conteúdo de um profissional chamado Anthony Robbins, que tem um livro chamado Poder Sem Limites. Eu peguei esse livro
e eu comecei a entender então um pouco sobre o comportamento humano.